estratégia de reforma, de modernização das institucionalidades brasileiras. E eu tenho para mim que é o medo da mudança. Vou tomar o exemplo da reforma da Previdência. Se é verdade que a Previdência Social brasileira está desequilibrada no seu financiamento, e é verdade, mas já esse dado é contestado no Brasil. Mas, mesmo respeitando a contestação, se nós montamos um regime previdenciário, quem está com tempo para me avisar? Falta 5? Os 30? Já? Que pena, hein? Eu me apaixonei pelo auditório. Mas vou citar um exemplo prático. Se eu tenho um desequilíbrio na conta da Previdência, basicamente, sem querer reduzir o que não é, senão complexo, eu preciso tratar de aumentar a receita e diminuir a despesa, ou um pouco dos dois. Ou seja, eu preciso ferir interesses atuais, organizados, ativos, informados, em favor de um difuso interesse a futuro das nossas crianças e da sanidade fiscal do país. Nem no Brasil, nem na Suécia, não vamos nos martirizar, assim posta essa questão não passa no parlamento sueco. Aliás, outra não é a razão ancestral da crise europeia. A Europa tem uma agonia fiscal absolutamente grave e o desmonte do welfare state lá não será simples, não será tolerado, e isto está explicando os impasses terríveis que a Europa está vivenciando, sem institucionalidade nem mecanismo de coordenação mais, dada a prostração ideológica do mito neoliberal. Então, a ideia minha é que, nesses temas todos, por exemplo, na reforma política, se o cidadão é deputado federal e se elegeu com a institucionalidade em vigor, eu vou repetir, por que eu vou exigir dele, ou por que eu vou ser ingênuo de pedir dele que ele mude a institucionalidade que lhe deu origem ao mandato? De novo, não é humano isso. Não adianta a gente ser déspota esclarecido e falar mal, mas o primeiro instinto humano é o da sobrevivência. Então, o cidadão é deputado porque existe uma relação de dinheiro com política posta, existe uma relação de corporações com política posta, existe uma relação de mistificação impune posta, porque em algumas sociedades já se experimenta o recall. Mentiu, eu posso desconstituir o mandato pela mera prática da mentira. Mas não temos o recall no Brasil, que estão querendo fazer com a Dilma. Um recall, na verdade, um golpe de Estado, na minha opinião, ainda que cumprindo paraguaiamente, com todo respeito à grande nação paraguaia, eu estou falando só do caso Lugo. Não, eu respeito a nação paraguaia, mas o caso Lugo foi igual. Como o Carlos Andrés Pérez na Venezuela, foi muito parecido também. Você usar os protocolos e massificar a propaganda em cima de governos impopulares e desconstituí-los. No caso brasileiro, o grande pulso moralista sendo manipulado pela fina flor da canalha brasileira, liderada pelo presidente da Câmara, que é um gangster. Um gangster, assim, não é calúnio que eu estou fazendo aqui, não, é um gangster mesmo, que está pilotando um golpe de Estado. Ele é processado, ele responde, ele é réu do Supremo Tribunal Federal por corrupção, desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro, contas ilícitas na Suíça. E a Justiça só achou protocolarmente a ponta do iceberg. Eu que conheço o cidadão, sei como é que constituiu, eu fui colega dele, já chamei de ladrão lá atrás, a menos de 5 metros dele. Na questão da reforma política, na questão da Previdência, é preciso privilegiar a transição com grande relevo. E aqui está a minha proposta para discutirmos como sairmos da paralisia conservadora que hoje impede o Brasil de se reinstitucionalizar em bases modernas dentro do caminho democrático, evitando o apelo autoritário e as rupturas despóticas que vivenciamos ao longo da maior parte da nossa história. É propor uma reforma cujo tempo de vigência seja posto para 10 anos na frente, se for o caso. E este presidente terá sensibilidade, ainda naquela tarefa de chefe de Estado, terá sensibilidade de achar o tempo máximo para que essa reforma entre em vigor. Por exemplo, a reforma política, a gente começa a discutir dizendo isso aqui vai ser a idealização, temos que achar uma equação para resolver essa relação entre dinheiro e política, que também se liberte da moral católica, da moral neopentecostal, que são respeitabilíssimas sobre muitos ângulos, mas quando trata da política é um desastre absoluto. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, de moral luterana,
o candidato, os pré-candidatos, o Bernie Sanders, coloca a sua forma de financiar, a sua relação do dinheiro com a sua campanha, como um dado a mais do seu apelo pela preferência das pessoas. Eu já recebi $6 milhões e só recebo de contribuintes individuais. A Hillary Clinton é viável porque já recebeu $X milhões. No Brasil, a gente faz de conta que dinheiro não existe. E, ao fazer de conta que dinheiro não existe, para não parecer que é um camelo querendo passar no fundo de uma agulha, lembra do ditado bíblico, Haddad? Né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então, a gente, para não querer ser apanhado em flagrante, querendo passar um camelo no fundo da agulha, faz todo mundo de conta que não tem problema de dinheiro na política. É preciso resolver isto e botar para vigorar em 4 eleições no futuro. Os atuais representantes vão pensar, passa, se o presidente der força na rua, que é adequado do que não se pode abrir, introduzir a dinâmica com um grande, generoso e esclarecedor debate, eliminar o medo da mudança, adiando a vigência, é preciso afirmar claramente que você, assim como as variáveis macroeconômicas, você precifica os efeitos disso ex ante. Eu tenho para mim que a solução, a chave para, vamos dizer, desatar o nó conservador da nossa institucionalidade está aí. A Previdência, então, nem se fala. Eu proponho um regime de capitalização público, mas sob gestão manualizada e com padrões de eficiência e padrões de, enfim, etc., que não é o momento aqui, que transite do atual sistema de repartição e propõe uma transição num corte que você vai negociar. Tem 40 anos, está preocupado com Previdência? Não está ainda. Então é aqui o corte, ou 42, ou 43, ou 45, ou 47, idealmente, né? Quanto mais perto, para que a transição seja menor, melhor. Isto também, creio, desarmaria a bomba do conservadorismo, criptoconservadorismo, em relação a mudanças. Daí adiante, concluo, o chefe de Estado, marcando para 6 meses o debate para isto e encerrando este debate, ganhando ou não, ele irá para a história como modernizador, para quem é antimonarquista e republicano, o Cromwell, o brasileiro, né? Enfim, eu falei Cromwell. Eu ando pensando muito no Cromwell e no Churchill, ultimamente, vendo as coisas do Brasil. Com muita cautela, porque eu conheço que o Brasil está muito longe do United Kingdom, mas ando pensando nessas 2 personalidades. E, de outra forma, se não conseguir, será um bom presidente, cuidando de chefe de governo. E aqui, de novo, é preciso desarmar a mentira de que formar grandes maiorias, o Fernando Henrique logo não habilitou, porque ele gosta de uns sociologês, e ele é muito elegante mesmo, então inventou um tal presidencialismo de coalizão que não passa de mistificação, de um lado, para juntar tempo de televisão, e de outro, para inibir CPIs. E aqui o presidente da República, como chefe de governo, tem que abrir mão desta veleidade. Ele tem que somar uma maioria simples para transitar com aquelas coisas da rotina do chefe de governo e, no caso das CPIs, ele tem que simplesmente anunciar um novo código de ética. É assim, eu sou o único cidadão autorizado a roubar nesse governo. Como eu não vou roubar, não rouba ninguém. Né? Isso é uma brincadeira, pode rir. O perigo é da turma editar isso no Facebook. Né? Percebe o que eu estou querendo dizer? Se o presidente da República não é ladrão, e o Fernando Henrique não é ladrão, eu vou dizer aqui uma coisa polêmica no momento presente, mas eu não vejo o Lula como um ladrão. Sabe, um presidente do Brasil corrupto não ia ter a tipificação da sua corrupção com um triplex cafona numa praia cafona de Guarujá. Eu penso isso, porque ele é muito concessivo moralmente. Ele é frouxo moralmente, eu penso isso e tenho muita raiva disso, porque nós, desse lado, não podemos cometer esse desatino e esse erro, essa frouxidão moral. Mas se o presidente, vou concluir, não rouba, ele não tem que ter compromisso com ninguém que rouba embaixo. E assim fica simples, quer fazer CPI, qualquer um que for apanhado roubando, é problema do delegado de polícia, se reconstitui o governo. E aí você, com eficiência e todos os conflitos, fica do lado da rua para não desconstituir o seu mandato. Acredito que por aqui temos uma pista a ser melhorada na sua crítica, por onde o Brasil pode se modernizar. Importante, entretanto, concluir, fora da democracia não há saída. Ciro, muito obrigado. Só queria lembrar a todos nossas 3 regrinhas para perguntas. Primeiro, por favor, se apresente, diga seu nome, a que organização você está ligada.
Em segundo, queria lembrar que perguntas são breves, não tem introduções. A gente queria que vocês limitassem perguntas até no máximo 30 segundos, para a gente ter o máximo de perguntas possível.